Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Eu é que agradeço pelo convite. Na verdade, todas as vezes em que eu venho, que Ele nos edifica. Eu estou pregando o Evangelho de Marcos na congregação onde congrego, e eu gostaria de hoje expor agora os últimos sermões que nós pregamos lá uns domingos atrás. Marcos 9. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 9. Você já vai orando aí pela minha saúde para mim tentar conseguir terminar o sermão, tá? Marcos 9. Vamos ficar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Irmãos, vamos ler a uma só voz o verso 1 até o verso 13. Leiamos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado o poder do reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte ao alto do monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, que estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros se seriam ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, indo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aplicado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que fizeram, como a seu respeito está escrito. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Quero pedir para o nosso irmão Tomás fazer essa oração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, verdade augusta, excelsa e majestosa, louvamos o Teu nome, Senhor, e pedimos agora, nesse momento em que a Tua palavra será pregada, nesse posto, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e revele aos nossos corações os mistérios do Teu Evangelho, da Tua palavra. Abre-nos, ó Deus, o entendimento, prepara-nos o coração para render tudo o que iremos ouvir, segundo o Teu Espírito tenha comunicado conosco.
Faz assim, Senhor, te pedimos. Abençoa também o pastor Jefté, que aqui está incumbido da responsabilidade de pregar com fidelidade a tua palavra. Que teu Espírito o assista nesse momento com poder e glória, e possamos ver assim, Senhor, a glória do teu Filho em cada palavra que iremos ouvir. Faz isso te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A vida cristã, ela é marcada por muitas dificuldades e por muitos desafios. Mas não apenas marcada por isso, mas também por promessas e glória também. Na nossa vida nós temos dificuldades, mas na nossa vida também cristã, nós temos promessas gloriosas da parte de Deus. O problema está muitas vezes quando nós estamos passando por perseguições, por calúnias, por difamações e outras coisas mais. E nós focalizamos estas coisas e esquecemos das promessas de Deus. Quando nós passarmos por dificuldades, por sermos crentes, é necessário nós relembrarmos sempre e sempre das promessas gloriosas do Evangelho. O texto que nós acabamos de ler fala disso. Muitas vezes, para nós recebermos as bênçãos de Deus, muitas vezes este caminho para a bênção de Deus é marcado por dificuldades, por problemas. Primeiro nós passamos pela cruz, para depois chegarmos à glória. Se você voltar os seus olhos para a palavra de Deus, por favor, volte os seus olhos para a Bíblia. Você vai ver que lá no capítulo anterior a este que lemos, em Marcos no capítulo 8, no versículo 34, o Senhor Jesus Cristo disse que quem quisesse ser o seu discípulo teria que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Ou seja, o Senhor Jesus aqui nos apresentou uma condição para seguirmos a Ele. E essa condição era uma renúncia diária, a mortificação dos pecados que todos nós deveríamos ter, se quiséssemos assim ser os seus discípulos. Essa era a condição. A condição está posta. Você quer negar a si mesmo, quer negar a sua vontade, você está disposto, quem sabe até a morrer por mim, você está disposto a carregar uma cruz. Essa é a condição. Se você pegar somente esse versículo, no versículo 34, você poderia ser assim apressado a admitir que a fé cristã é algo negativo, que o cristianismo é uma religião apenas de sofrimento. Mas o cristianismo é cruz, é verdade, mas o cristianismo é glória também. Só que nessa ordem, primeiro a cruz e depois a glória, porque o caminho da glória se passa na cruz. Para que você receba a glória de Deus, para que você desfrute da glória de Deus, saiba, você tem que carregar a sua cruz, você tem que passar pelo Calvário, assim como o Senhor Jesus passou. É por isso que o Senhor Jesus nos falou a respeito da cruz, no capítulo 8. E agora no capítulo 9 ele vai falar a respeito da glória. Ele vai nos falar, vai nos dar vislumbres da glória que prometida está para todos quantos o amam. E para nos encorajar diante do desafio que nós temos que enfrentar, diante do Calvário, diante da cruz que temos que carregar. Então eu quero pedir para que você volte os seus olhos para o versículo 1, que nós vamos começar esse contexto. Então, depois da cruz a glória, é isso que eu quero falar, esse texto, depois da cruz a glória. Leia comigo o versículo 1, por favor. Dizia Eles ainda, em verdade vos afirmo, que os que encontram alguns há que de maneira nenhuma
maneiras, e uma das mais comuns, se não a mais comum, é de interpretar este versículo como sendo uma referência a uma promessa da segunda vinda de Jesus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo retornasse em sua segunda vinda, ele então daria uma demonstração, e todos os seus discípulos veriam assim, ou pelo menos alguns deles veriam o poder do reino de Deus. Mas, logicamente, essa interpretação ela é equivocada. Porque se essa interpretação estivesse certa, tornaria assim o Senhor Jesus uma espécie de um profeta frustrado. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, veja claramente, ele diz, olha, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com o poder do reino de Deus. Ele disse, alguns de vocês não morrerão, até que vejam uma demonstração do reino de Deus, vejam ter chegado com o poder do reino de Deus. Então essa interpretação é equivocada. A melhor interpretação, no meu entender, a respeito desse versículo, está no próprio texto, nos versículos seguintes. Se você ver os versículos seguintes, a partir do versículo 2 até o versículo 13, o relato da transfiguração é a melhor maneira de nós compreendermos essa promessa do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele é transfigurado, os discípulos do Senhor Jesus, eles veem o reino de Deus chegando com poder. E o início do versículo 2 aponta nesse sentido. Veja só, como o início do versículo 2 aponta nesse sentido. Veja comigo, por favor. O texto diz assim que 6 dias depois, versículo 2, 6 dias depois, ou seja, quase uma semana depois, quando todos os apóstolos ainda estavam vivos, certo? E alguns deles teriam uma manifestação externa e visível do reino de Deus. O poder e a glória do reino de Deus, alguns deles veriam. Aí o versículo 2 continua dizendo assim, que 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte ao alto monte. Você sabe muito bem que os apóstolos, eles eram um grupo bem seleto. O Senhor Jesus Cristo escolheu cada um para ensiná-los e prepará-los de forma muito próxima e pessoal. Contudo, segundo os evangelhos nos mostram, nós percebemos que 3 discípulos eram mais próximos do Senhor Jesus. E se trata destes mesmos aqui, Pedro, Tiago e João. Eles são os mais íntimos do Senhor Jesus. E muito provavelmente tenha sido essa a razão pela qual o Senhor Jesus os tomou à parte, os chamou para um particular. Então, esses 3 apóstolos, eles seriam os privilegiados, seriam os espectadores de uma grandiosa revelação, conforme o restante do versículo 2 vai nos dizer. Veja só que grande privilégio eles tinham de ver agora. O versículo 2 no finalzinho diz assim, que foi transfigurado diante deles. O Senhor Jesus foi transfigurado diante deles. Ou seja, Jesus ele apareceu com uma aparência, com uma figura diferente. Essa palavra transfigurado, ela é uma palavra que lá no grego você talvez conheça. Ela é a metamorfose. Ou seja, aquela mesma palavra em português, metamorfose, tá? Essa palavra a gente usa muito para falar daqueles insetos, aqueles anfíbios que começam a vida com uma forma e ao longo da sua vida eles começam a mudar a aparência. Por exemplo, você começa com as larvas, você vê larvas e depois ao longo da vida dela ela vai tomando uma forma diferente. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o exemplo da lagarta. O que a lagarta passa é uma metamorfose
transformar em uma borboleta. É o caso aqui. O corpo do Senhor Jesus Cristo mudou de forma. Se você ler o Evangelho de Mateus, o relato paralelo, o Evangelho de Mateus vai dizer que o rosto de Jesus resplandecia como um sol. Que coisa gloriosa! Nós entendemos que momentaneamente, preste bem atenção, que momentaneamente o corpo do Senhor Jesus Cristo foi glorificado com aquela glória futura, aquela glória que um dia Ele demonstrará quando vier, não apenas para julgar, mas para reinar sobre todo o cosmos. É essa glória que aqueles 3 apóstolos tiveram o privilégio de ver. Era algo tão maravilhoso que o texto vai dizer no versículo 3 que até as vestes de Jesus foram contagiadas com aquilo. Veja comigo o versículo de número 3. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Para o oriental, se você for ler bem a Bíblia, você vai perceber isso. Para o oriental, havia uma ligação muito forte entre a pessoa e a roupa que ele vestia. Porque geralmente na Bíblia você vai ver que a roupa ela era utilizada para descrever a pessoa. De acordo com a roupa que ela estivesse vestida, então ela o era, demonstrava o caráter dela. E o texto aqui nos fala que o Senhor Jesus Cristo, as roupas dele tinham 2 características. A primeira delas, o texto diz que elas eram resplandecentes. E você vai ver, todo o Antigo Testamento, essa palavra é um sinônimo de glória. A conotação é essa, é de glória. Então, eram roupas gloriosas. E o texto aqui também nos diz que elas eram brancas. Tão brancas que sabão homo nenhum, do melhor sabão homo, irmãs, poderia assim deixar. Nenhuma empresa de lavar roupas poderia deixar tão brancas. E porque lá no Antigo Testamento, e você vai ver isso muito claramente lá no Apocalipse, as roupas brancas tinham uma conotação de santidade. Então, aqui nós estamos vendo o Senhor Deus, o Filho de Deus encarnado, com uma imagem magnificente, magnífica, com glória e santidade. Eu fico imaginando como era que eu reagiria diante de uma situação assim. Eu acho que eu ficaria assim, rapaz, bacana. Seria uma coisa incrível. Imagina você vendo uma cena dessa. Por mim já estaria bom o texto parando aqui, que é muita glória. Mas o texto continua dizendo que apareceram 2 convidados ilustres. 2 pessoas ilustríssimas apareceram para uma conversa ao longo do dia. Veja só, quem eram essas 2 pessoas tão ilustres? No versículo 4. Veja comigo. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Tá certo. De repente, Jesus Cristo resplandecente, aparece então o maior legislador do Antigo Testamento, Moisés. E aparece também o maior profeta do Antigo Testamento, Elias. E isso é algo assim maravilhoso demais. Mas nós temos que entender esse texto à luz de alguns episódios do Antigo Testamento. Se você se lembrar bem, lá o livro do Êxodo nos conta que Deus ele apareceu no Monte Sinai em uma nuvem aos israelitas. A voz de Deus saía dessa nuvem e o texto nos conta que todos os israelitas ficaram assim atemorizados. Mas o que foi que Moisés fez? Moisés subiu ao topo do monte e implorou a Deus, dizendo assim: Senhor, rogo-te que
me mostre a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Ou seja, eu quero ver a tua beleza, Senhor. Eu quero ver a tua majestade infinita, Senhor. E aí Deus respondeu assim para ele: Moisés, você não pode me ver face a face. Você não pode me ver face a face. Porque se eu mostrar a minha face a você, você morrerá, porque você é pecador. Mas eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou lhe deixar entre duas pedras, uma fenda de uma penha, melhor dizendo. E aí eu vou passar de relance. Eu vou colocar até a mão para você não me ver. Mas eu vou passar só de relance. E aí você vai me ver pelas costas, mas a minha face você não verá. Porque você é pecador. Mas você lembra o que foi que aconteceu? Depois que Deus passou pela penha em que Moisés estava, você lembra? O texto diz, o texto lá de Êxodo 34 diz que Moisés ele desceu e quando ele via, o rosto dele resplandecia, o rosto dele brilhava, porque era um reflexo da glória de Deus. Deus havia passado e agora o rosto dele refletia a glória de Deus. De igual forma, nós estamos novamente aqui no Evangelho, no alto de um monte. E nós temos também alguém que está resplandecendo a luz da glória de Deus. Esse foi o caso de Moisés. Mas Elias também passou por um monte. A Bíblia nos conta que foi no alto de um monte que Elias teve um encontro com Deus. Quando ele se escondeu na caverna, e aí Deus lhe apareceu e disse: Elias, saia da caverna, vai ungir a Eliseu e dê continuidade ao ministério profético. Então nós temos dois casos, irmãos, em que Deus ele se revela no Antigo Testamento. Há dois servos dele: o maior legislador de todos, Moisés, e o maior profeta de todos, Elias, no alto de um monte, onde a glória de Deus foi visível. Mas agora, séculos depois, agora no Evangelho de Marcos, nós estamos novamente no topo de um outro monte, onde está a glória de Deus. Só que existem algumas diferenças. Há muitas semelhanças, mas existem diferenças. Porque lá na Antiga Aliança, Moisés refletia a glória de Deus, assim como a luz reflete, assim como a lua reflete a luz do sol. Mas agora no Novo Testamento, o Senhor Jesus é a própria luz. O Senhor Jesus ele não aponta para a glória de Deus, como foi o caso de Elias, como foi o caso de Moisés. A luz emana dele. Jesus é a glória de Deus encarnada. O autor de Hebreus diz que Jesus é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Você percebe, existem diferenças. Que encontro maravilhoso. Que conversa maravilhosa. Mas era sobre o que essa conversa? Por que eles conversavam tanto? Por favor, abra lá a sua Bíblia em Lucas. Deixa marcado aqui em Marcos 9. E vai lá para Lucas no capítulo 9. Lucas 9, versículo 30. Lucas 9, versículo 30 e versículo 31. Leia comigo, por favor. Esses dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Você percebe? Qual é o assunto da conversa? O assunto da conversa aqui era a
Testamento. Então Moisés e Elias vieram até Jesus para consolar a Jesus a respeito da missão que ele tinha a respeito da cruz. Porque a cruz é o centro do ministério de Cristo. Ele veio para morrer. E sua morte não foi um acidente. Ele não morreu por causa que Judas o traiu, mas por um decreto eterno de Deus. Cristo não morreu por causa da covardia de Pilatos, não. Ele voluntariamente se entregou pelas suas ovelhas, pela sua igreja. E aí Moisés e Elias vêm e dizem: olha, nós falamos a respeito desse decreto eterno de Deus lá no Antigo Testamento. Vai vir a cruz, mas veja a glória depois. Veja a glória depois que está reservada. Aí no versículo de número 5, o apóstolo Pedro, ele vai tomar a palavra. Ele não sabia muito bem o que dizer, ele estava assim, impressionado com aquilo tudo. E aí ele teve uma boa vontade, mas ele disse uma coisa sem muito discernimento espiritual. Veja só o versículo 5. Diz assim o texto: então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, ou seja, rabino, né? Bom é estarmos aqui. Parece que Pedro não havia ainda compreendido muito bem quem era Jesus. Pedro havia visto o Senhor Jesus Cristo empoeirado, faminto, exausto. Pedro havia visto o Senhor Jesus Cristo sendo perseguido, sem pátria, sem proteção. E aí de repente isso tudo muda, não é? Muda tudo e ele fica permeado sobre uma luz resplandecente. Parece que Pedro não conseguiu digerir tudo aquilo. Era uma excelente oportunidade dele reconhecer que Jesus Cristo não era apenas um rabino qualquer, não era apenas um profeta qualquer, ele era Deus, ele era Deus. Mas parece que Pedro não teve esse discernimento. Por isso que ele diz: mestre, rabino. E aí ele faz uma proposta com uma boa intenção, no restante do versículo 5, mas é uma proposta inoportuna. Ele diz assim no versículo 5 e no versículo 6, ele diz assim: mestre, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, mestre. Uma será tua, outra para Moisés e ainda outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem aterrados. Eles estavam tão maravilhados com aquilo, eles estavam tremendo diante daquilo, que não sabia muito bem o que dizer. Aí ele fez a proposta. Diz: olha, nós vamos construir 3 tendas. Vamos construir 3 tabernáculos. Vamos construir uma tenda para o Senhor, para tudo. Vamos construir outra para Moisés e outra para Elias, como se não houvesse uma diferença entre eles 3. Porque eles estavam pensando que o Senhor Jesus Cristo era um rabino qualquer, ou na melhor das hipóteses, um profeta, um homem especial vindo da parte de Deus. Só que Deus ele vai deixar bem claro que não é bem assim. Veja a sua resposta. Antes de Jesus Cristo responder, Deus ele responde no versículo de número 7. Veja só. Qual a resposta de Deus à proposta de Pedro? A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O texto nos conta aqui que uma nuvem encobriu a Jesus, a Moisés e a Elias. E essa nuvem não é um nevoeiro, tá, seminaristas? Que aparece lá no início do ano, lá no seminário, depois de noites de chuva. O seminário fica com uma névoa bonita de manhã cedo, e nós, quando vamos para as aulas, a gente vê aquele nevoeiro. Não! Essa não é aquele nevoeiro.
A nuvem aqui que está se referindo é aquela Shekinah de Deus lá do Antigo Testamento. É a nuvem do Antigo Testamento. Vocês lembram, irmãos, que quando os israelitas eles andavam pelo deserto, eles peregrinavam pelo deserto, uma nuvem os acompanhava durante o dia. Aquela nuvem era a Shekinah de Deus, era a presença de Deus. Vocês lembram quando o templo, lá no Antigo Testamento, ele foi construído e foi inaugurado? Vocês lembram o que foi que aconteceu? Uma nuvem encheu o templo, aquela era a Shekinah de Deus. Sabe o que é que o texto está dizendo aqui? Que quando essa nuvem desceu, Jesus, Moisés e Elias, eles foram abraçados pelo resplendor de Deus. Então veio uma voz do céu, a voz de Deus que dizia: este é o meu filho amado. Mesma coisa do batismo. Este é o meu filho amado. Era como se Deus dissesse assim: escutem ele. Não escutem Elias. Não escutem Moisés. Escutem a Jesus. Mas não porque Moisés ou Elias falam alguma coisa diferente do que Jesus, porque eles estão se contradizendo. Não é isso. Mas é porque tanto Moisés quanto Elias, tanto a lei quanto os profetas, eles falam a respeito de Jesus, eles anunciavam Jesus, eles falavam da glória de Jesus, eles falavam da cruz de Jesus. Porque lá o autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, e de muitas maneiras, muitas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é o Messias prometido que Moisés falou. Esse é o Messias prometido que Elias, ele gostaria de ter visto no Antigo Testamento, mas que agora estava se cumprindo. Isso é confirmado, portanto, pelo que vem em seguida no versículo 8. Veja só. Veja como isso é confirmado no versículo 8. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Essa é a maneira de Deus dizer assim: Moisés se foi, Elias se foi, mas Jesus Cristo é a palavra final e definitiva de Deus. A nuvem veio, envolveu os três, mas quando a nuvem se dissipou, só ficou Jesus. Era Deus dizendo: Elias se foi, Moisés se foi, e agora Cristo. Cristo é a palavra final e definitiva. Certamente, irmãos, muitos daqueles discípulos teriam várias perguntas a serem feitas depois de um episódio dessa natureza. E no versículo 9, o Senhor Jesus Cristo, ele faz um pedido aos discípulos. Veja comigo o versículo de número 9. Leia comigo, por favor. Ao descer do monte, ordenou Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Olha, Jesus Cristo diz: não falem para ninguém. Por que o Senhor Jesus Cristo dá essa ordem? Por que os discípulos não poderiam logo dizer a respeito daquilo? Provavelmente porque esse episódio ele só seria corretamente entendido depois da ressurreição. Porque, sabe, irmãos, o episódio da transfiguração é uma prévia daquilo que ocorrerá na ressurreição, na segunda vinda de Jesus, quando ele virá para restaurar todas as coisas. Então as pessoas não compreenderiam muito bem aquilo. Então o Senhor Jesus diz: não fale isso agora, não falem isso. Mas uma coisa fica bem clara aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo ele fala da ressurreição, quando o Senhor Jesus Cristo fala a respeito da sua morte, ele está deixando bem claro que
que ele veio com uma missão e que ninguém vai detê-lo desta missão de ir para a cruz e morrer por nós. Porque antes o apóstolo Pedro disse assim: não, Jesus, tenha dó de si mesmo, tenha pena de si mesmo, não faça isso. Pois é, agora o Senhor Jesus está dizendo assim: ninguém vai me impedir de ir para a morte, ninguém vai me impedir de ir para a cruz, porque depois da cruz tem a glória. E aí os discípulos ficaram dessa vez mais cautelosos. Versículo 10 e versículo 11 mostram isso. Veja só, a reação dos discípulos. Versículo 10 e 11. Eles, leia comigo, versículo 10 e 11, audivelmente, por favor. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seriam ressuscitados dentre os mortos. E interrogaram, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Apesar de guardarem a recomendação de Jesus, o texto nos diz aqui que os discípulos eles tinham duas perguntas. Duas perguntas que inquietavam o seu coração. A primeira delas diz respeito à ressurreição. Estavam se perguntando: rapaz, o que é a ressurreição? Veja, Jesus acabou de dar uma demonstração de como seria a ressurreição, daquilo que aconteceria na ressurreição. Ele acabou de dar, mas os discípulos ainda não entenderam. Tanta falta de discernimento, não é? Perceba que Jesus Cristo está a caminho de Jerusalém para se entregar para a morte, mas os discípulos ainda não entenderam o que é a ressurreição, eles ainda estão com. Essa é a primeira dúvida. Que é a ressurreição. Segunda coisa que eles têm dificuldade de entender diz respeito ao profeta Elias. Porque se você for ver o livro do profeta Malaquias, no finalzinho dele, as últimas palavras do Antigo Testamento profetizam a vinda de Elias antes do grande dia do Senhor, quando Deus surgiria e consertaria tudo, restauraria todo o reino. Aí os discípulos se voltam assim e dizem: olha, nós acabamos de ver Elias. Nós acabamos de ver Elias. O dia do Senhor então deve estar próximo. O dia da restauração final deve estar muito próximo. Por que então essa conversa de morte? Por que, Jesus? Elias já veio. E aí Jesus os rebate no versículo 12. Veja só o que Jesus diz no versículo 12. 12 e 13. Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será glorificado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. O que o Senhor Jesus Cristo, em suma, está querendo dizer é o seguinte: Elias, esse Elias que o profeta Malaquias se referia, foi João Batista. E ele já sofreu e ele já morreu. Elias já se foi. Elias veio, mas Elias já se foi. Esse Elias era João Batista. Então, Jesus Cristo aqui, ele repete que o Messias ele deve sofrer muito e ser desprezado. E assim como a vinda do segundo Elias anunciava a vinda do Senhor Jesus, assim também a morte do novo Elias anuncia a morte do Senhor Jesus. João Batista era o novo Elias que foi decapitado a mão de Herodes. E a sua morte violenta, era um prenúncio da morte de Cristo também. Então o propósito dessas palavras do Senhor Jesus, irmãos, é que a sua primeira vinda nesse mundo seria marcada por sofrimento, seria marcado por dor, seria marcado por humilhação, seria marcado pela cruz. Mas depois disso veria a glória. Um dia ele voltaria com toda a glória, e assim ele restauraria todas as coisas com poder.
É esta a mensagem desse texto. Naquele monte o Senhor Deus então estava fortalecendo Jesus para a missão que Jesus tinha que passar, não é? Aquela missão que o Senhor Jesus tinha que cumprir. Aquele sofrimento sem fim que Jesus teria que suportar a fim de derrotar o mal, a fim de nos salvar. O texto acabou de nos dizer que Jesus Cristo está prestes a sofrer. Ele está prestes a ser crucificado e isso será algo inédito para ele. Ele nunca havia passado por isso antes. Porque na cruz ele será abandonado. Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? No monte nós vemos a vida de amor e de luz que ele sempre teve com o Pai. Mas na cruz, ele estará nu e ele estará mergulhado na mais profunda escuridão. Por que é que Jesus Cristo foi para a cruz? Porque foi por mim e por você. Ele fez isso por nós. Paulo diz claramente que o mal foi desmascarado e derrotado na cruz em nosso favor. Paulo diz que Jesus Cristo, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Porque depois de 3 dias morto, ele ressuscitou. E um dia, irmãos, a exemplo do que aconteceu no episódio da transfiguração, no alto do monte, um dia ele voltará em glória. E tal qual apareceu a Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração. Mas no dia em que ele voltar, ele não vai aparecer apenas para 3 espectadores. A Bíblia diz que todo olho verá e ele voltará em glória. E nesse dia ele será entronizado sobre o seu povo, num cosmos redimido. Vocês entenderam, irmãos? Vocês entenderam? Melhor, vocês creem nisso? Vocês creem? Será que vocês estão dispostos a carregar a cruz por causa disso? Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos perseguições. E parece que a tendência que se passa a cada dia é essa perseguição aumentar mais e mais e mais. Será que a gente está disposto a entregar o pescoço à risca? Será que nós estamos dispostos a carregar o nome de Cristo até as últimas consequências? Será? A glória nos espera, é verdade. Mas antes da glória tem a cruz. Nós temos que passar pela cruz. E é isso que você tem que fazer diante das dificuldades que você vem a passar como crente. Você vai ter que fitar os seus olhos na glória que prometida está a todos quantos o amam. A glória de Cristo. Porque a semelhança do que aconteceu com Jesus, é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando essa promessa se cumprir, nós estaremos lado a lado, não apenas com Pedro, com Tiago, com João, mas ao lado de todos os santos. E nós reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. A Ele é toda glória. Amém. Curve a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por Jesus Cristo ter vindo até nós. Ele é a razão da nossa esperança. Ajuda-nos, ó Deus, em meio às dificuldades que o Teu povo passa, agora e também no porvir. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado porque Jesus Cristo, Ele é capaz de dar à humanidade algo que nem Moisés nem Elias puderam dar.
Obrigado que ninguém jamais poderá dar aquilo que Jesus deu por nós. Porque Jesus é o templo, Jesus é o tabernáculo que pôs sim a todos os templos e a todos os tabernáculos. Obrigado porque Ele é o sacrifício que pôs fim a todos os sacrifícios. E o supremo sacerdote que mostra o caminho a todos os sacerdotes. Obrigado também porque por meio de Jesus nosso destino final não é a humilhação. Obrigado porque nós não estamos indo para a derrota. Obrigado porque nós não seremos frustrados. Obrigado porque nosso destino é a glória celestial. Fortalece-nos nessa verdade, Senhor, para que dela nunca nos desviemos, mas que antes glorifiquemos o Teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.